Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio para você, nosso querida telespectadores aqui do canal AgroPlus. Muito obrigado pela sua companhia nessa noite de friozinho, né? Tá frio aí no Brasil inteiro. Como é que tá por aí? Tá agasalhado ou não tá? Por aqui tem equipe até agasalhada ali, ó. Dá para ver ali, ó. Olha lá, Paulo lá atrás tá agasalhado. E você em casa, na noite de frio, tá tomando sopa hoje? Qual que é o cardápio por aí? Vamos lá começar o Agrodebate, porque o programa de hoje, nessa terça-feira, dia 1º de julho de 2025, vai trazer duas grandes atualizações para produtores rurais, que inclusive são notícias que foram muito aguardadas, né? Uma delas é aguardada anualmente e outra delas era aguardada principalmente por produtores mato-grossenses, que é um acordo, um deles, né, um acordo firmado entre o governo do estado de Mato Grosso com a ProSoja de Mato Grosso para congelar o valor do FETAB para esse ano de 2025, isso por conta dos custos elevados da produção, as dificuldades enfrentadas por produtores rurais aí com taxas de juros aí em patamares aí estratosféricos, que tem feito com que produtores tragam muita reclamação para a ProSoja Mato Grosso, e aí, sensíveis a isso, o governo do estado de Mato Grosso decidiu congelar essa taxa, esse FETAB, que nós vamos explicar daqui a pouco. O seu Bianco vai explicar um pouquinho melhor sobre o que é o FETAB, já que algumas pessoas de fora do estado de Mato Grosso não sabem do que se trata. Vamos explicar isso e outros assuntos que a gente vai debater hoje também. O principal assunto a ser debatido hoje é Plano Safra 2025-2026, que começa, inclusive, a partir de hoje. As regras do Plano 24-25 eram válidas somente até ontem, dia 30 de junho. Hoje, 1º de julho, já começa a valer as novas regras. Mas, afinal de contas, quais são essas novas regras, quais são esses novos valores também, né, que foram já atualizados pelo governo federal? Ontem houve o anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar, os valores a serem liberados, né, durante esses 365 dias a partir de hoje, e mais hoje, terça-feira, foram divulgados aí os valores para a agricultura empresarial, para o médio e grande produtor rural, portanto, os valores a serem liberados. Então a gente vai debater sobre esse assunto no programa de hoje, sobre esses novos valores, as novas regras, se o que está compensando, o que não está compensando, fazendo uma análise sobre tudo isso. Para me ajudar, claro, com toda a sua experiência nesse assunto, seu Bianco, que é especialista em negócios e sempre traz aí muito conhecimento junto com nosso time de especialistas, ele da NKNev, mas hoje estamos nós dois, né, seu Bianco? Tem muita informação para falar, eu acho que eu tenho muita coisa a explorar junto ao senhor sobre esse Plano Safra 25-26, que uma das maiores perguntas eu acho que os valores maiores vão compensar aí juros, inflação, que a gente está vendo aí altos? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Então, o governo noticia em alto e bom som que ele está liberando para o Plano Safra valores 1,5% maior do que o ano passado, porém a inflação chegou a perto de 5%, então ele está liberando menos valores do que o ano passado, se a gente considerar ou deduzir o valor da inflação. Mas o governo noticia isso e vamos em frente, vamos ver se ele vai ter realmente os recursos para repassar para a produção e para os produtores rurais. Prontos para analisar essa informação, seguimos e fazendo o convite para você mandar a sua mensagem aqui no nosso número, no WhatsApp, que está aparecendo bem aqui, Mande sua mensagem no nosso WhatsApp que aparece na tela, escaneie o QR Code que aparece aí, você pode mandar a sua mensagem dando sua sugestão de pauta, bom dia, boa tarde, boa noite, dizendo de onde você está falando. Vamos debater o agronegócio?
Bom, seu Bianco, tem muita informação. A gente começa falando do Plano Safra 2025-2026, que foram divulgados ontem e hoje. Ontem, os números da agricultura familiar. Hoje, dia 1º, os números da agricultura empresarial, médio e grande produtores. Bom, vamos aos números antes de falar qualquer outra informação. Os números divulgados, portanto, pelo governo federal para a agricultura familiar. Vamos começar pelos números da agricultura familiar. São 78,2 bilhões para a agricultura familiar. Já vamos trazer dados relacionados ao ano passado, seu Bianco. Na temporada anterior, comparando, né, a temporada anterior com esses novos números divulgados, no Plano Safra da agricultura familiar, houve um incremento de 3% no valor a ser disponibilizado para as negociações. Vamos aos números da agricultura empresarial, médio e grande produtores rurais. Os números são 516,2 bilhões a serem disponibilizados para essa nova temporada. E em relação ao ano passado, a temporada anterior, houve um incremento de 1,5%, 1,5% em relação ao ano passado. Bom, para mim, o grande X dessa questão, seu Bianco, é que o governo, acho que assim como qualquer empresa ou qualquer pessoa que eu vou divulgar alguma coisa, eu sou empresário, eu vou divulgar a minha empresa. É claro que eu vou falar bem da minha empresa, a intenção é essa. O governo federal não faz diferente. Vou ler aqui conforme está, inclusive, no site do Ministério da Agricultura, que tem aqui a manchete. Governo federal lança Plano Safra 25-26 para impulsionar o agro brasileiro. E aí tem uma imagem divulgada também. Plano Safra, força para o Brasil crescer. E aí, analisando esses números, esse aumento, principalmente quando se trata, vamos falar dos dois, mas principalmente quando se fala da agricultura familiar, que a gente fala bastante aqui todos os dias, da agricultura empresarial, produção de soja, produção de milho, produção de algodão, exportação e etc. Logo agora, antes da gente começar, eu fiz a pergunta para o senhor e eu gostaria que o senhor explanasse também para os nossos telespectadores um pouco mais o que o senhor também acabou de falar no início do programa. 1,5% do ano passado para esse ano. E vale lembrar, antes de mais nada, que são valores que são emprestados, né, são financiados. O governo vai disponibilizar, o produtor ele devolve e com juros. Mas, enfim, o grande X da questão é 1,5% a mais do que ano passado. Governo federal, parabéns, lindo, maravilhoso. Mas quando a gente coloca isso tudo na ponta do lápis, parece que a conta não fecha bem, seu Bianco. Exatamente. O governo está sendo um bom comerciante, está querendo vender bem o pacote dele. O que é, Jussão, mais para a gente recapitular um pouquinho mais? O governo, no ano passado, tinha disponibilizado um valor. Esse ano, ele disponibiliza 1,5%, 1,5% a mais do que o ano passado. Porém, nós tivemos, o dinheiro nosso foi corroído por inflação, que a números redondos aí, em torno de 5%. Se o governo acrescentou 1,5% e a inflação foi 5%, então perdeu-se 3,5%. Então o governo está disponibilizando 3,5% a menos do que o ano passado. Outro fator que é muito importante é que o ano passado os juros estavam menores, taxas Selic menor. Então a procura por esse dinheiro do agro era até menor, porque tinha disponibilidade de outros recursos quase no mesmo. Hoje, Jussão, esse recurso, ele fica, como é que eu vou te explicar? Ele fica meio menor do que o ano passado. Então, nós temos que buscar junto ao governo muito mais recursos para o agro, ou seja, também para o comércio,
O governo tem essa condição, é só ele gastar um pouquinho menos nesses gastos que ele tem exorbitantes, prejuízo em estatais e gastos que não são desnecessários. Ele colocando esses valores na produção, automaticamente isso retorna para o próprio governo. Tanto é verdade que ele vai colocar na produção agora. Está colocando é uma chamada aí, tem uma chamada. Colocando na produção, isso vai retornar, ele está emprestando, como você bem declarou, ele está emprestando, ele vai cobrar juros disso, e ele anuncia como se isso fosse uma doação para o produtor. Ele está emprestando, logicamente, que é a juro mais baixo do que o juro do mercado, porém, ele está simplesmente disponibilizando a verba para que você, produtor, possa produzir mais e melhor. Então, mesmo assim, os valores, então, como você declarou mesmo, são menores do que os do ano passado. Vamos analisar todos os números, porque assim, ó, como é que esse valor ele também tem um jeito para ele ser distribuído. Vamos lá. O governo anuncia, eu achei até engraçado e meio que irônico assim, né? Porque ele está falando aqui, ó, para impulsionar o agro brasileiro, para fortalecer e fomentar ainda mais o agro brasileiro, lança esse Plano Safra 2025-26. O valor representa um acréscimo de 8 bilhões em relação à safra anterior. O Plano Safra da Agricultura ele é coordenado pelo MAPA, contempla operações de custeio, comercialização. Ele fala de medidas para ampliar a segurança e a sustentabilidade no campo. Ele fala de melhorar a vida do produtor rural. Só que antes, o senhor nem sabe o que eu vou te perguntar, mas o que é que, na sua opinião, o produtor precisa hoje para ele desenvolver mais? Só para daí eu gerar minha outra pergunta aqui. José, ele precisaria de mais recursos e a juros mais baixos. Porque isso, o que é que o governo, quando ele faz o bolo de todo o dinheiro que ele recebe dinheiro dos bancos mesmo a juros zero. Então ele está emprestando algum desses valores para o produtor rural, para habitação, para coisas que também são juros abaixo do mercado. Então, o que é que precisaria? Que disponibilizasse mais e mais recursos para que esses produtores rurais ou empresários tivessem maiores recursos para ir para a sua atividade, seja ela construir armazéns, seja ela na própria safra, ou qualquer que seja a atividade. Esse era o ponto. Custeio e comercialização, ou seja, compra de insumos, sementes, vendas na produção, ou máquinas e armazéns, o senhor acha que é mais prioridade? Joção, isso aí, como é que eu vou te dizer? Tudo é necessário. Numa atividade dessa, tudo era necessário. Esse ano também eles ampliaram alguma coisa, me parece que para ração, medicamentos. Então eles ampliam mais aonde que possa ter uma expansão de recursos que possa ir esse plano safra, e os recursos não são na quantidade necessária. O governo teria que, a base, nós estamos cansados de falar isso e sempre batemos nisso, ele teria que gastar menos em setores que não dão retorno a ele. Simplesmente isso. Veja bem, ele cobra juros de 0,5% ao ano até 8% ao ano, o ano passado foi o ano passado, certo? A taxa Selic é quanto? É 15%, então está muito acima desse valor. Então, o produtor, então, em cima disso tem o spread do banco, que ele ganha alguma coisa, o produtor está pagando, vamos dizer que seja 10%. Então, o produtor está pagando 5% a menos do que aquele juro normal de mercado. Mas esses 10% é o que dá viabilidade em qualquer negócio. Então, é isso que a gente precisa. Aí o governo, em qualquer atividade, vamos na atividade agrícola, você plantou soja, o soja movimenta o caminhão, vende diesel, movimenta o funcionário, dá emprego para o funcionário, tudo isso aí se recolhe o quê? Impostos para quem? Para o próprio governo. Então, esse dinheiro ele tem que movimentar na produção.
Certo. Eu vou tentar fazer aqui a minha pergunta, então. Acho que tem... O senhor Bianco está recebendo uma chamada ali, talvez seja até urgente, mas a minha pergunta para ele ela gira muito em torno desses valores disponibilizados para custeio e comercialização e para investimentos, porque existe uma diferença. Para compra de insumos, sementes, venda da produção, houve um aumento aí de aproximadamente 3,3%, seu Bianco. São 400, desse total de 516,2 bilhões, 414,7 bilhões serão para compra de insumos, sementes, venda da produção. Houve um aumento de aproximadamente 3,3%. Os investimentos para maquinários e armazéns, houve, em relação ao ano anterior, uma queda de 5,4%. Esse ano serão disponibilizados 101,5 bilhões. E aí eu me lembrei daquilo que a gente tem falado muito ultimamente. No Brasil, a quantidade colhida, a quantidade de grãos, ela cresce todos os anos. A quantidade de armazéns não acompanha o crescimento. E a gente está vendo uma queda em relação ao ano anterior na quantidade de investimentos para maquinários e armazéns. Não devemos ver um problema aliás, o problema a gente já enxerga. A gente não deve ver esse problema piorar com uma notícia dessa? Exatamente, José, vai piorar porque é 5% a menos e tem mais de 5% da inflação. Só para a gente recapitular. A inflação é o quê? O ano passado eu construí um armazém com R$1 milhão, certo? Esse ano aqui não fica o mesmo preço. Por quê? A mão de obra subiu, teve custos que a inflação, então o pessoal sempre aumenta. Então, aquilo que eu construía com R$1 milhão, agora eu preciso quanto? 5% a mais que R$1,50 milhão. O governo, no ano passado, ele disponibilizava 1 milhão, agora ele está oferecendo 5% a menos. Então, ele está oferecendo 950 mil. O ano passado, então, agora eu só tenho 950 e me custa 1.050. Então, tem 10% de diferença em cima disso. É isso que o produtor bate muito, é isso que o setor produtivo quer que seja diferente, que o governo aplique mais e disponibilize mais recursos para essas atividades. Muito bom a sua análise, né? E aí tem algumas novidades, assim, que eu acho que a gente deveria interpretar, né, juntos aqui, se o senhor conseguir me ajudar, ó. Tem algumas novidades que eles estão chamando de sustentáveis e eu gostaria de que o senhor interpretasse junto comigo. Na sustentabilidade, nós temos aí os descontos de 0,5 pontos percentuais nos juros para produtores com práticas sustentáveis, como, por exemplo, o uso de bioinsumos, conservação do solo e CAR. Essa é uma ótima notícia, uma boa notícia, sei o que reclamar disso? É uma boa notícia, isso daí ele está incentivando a quem faz as coisas 100% correto. Está incentivando? Ótimo, se você fizer a coisa correta, você pode e deve ser beneficiado. Muito bem. Zoneamento climático, o ZARC, ele torna-se exigido para todos os financiamentos de custeio. Antes era só para pequenos produtores. Essa é uma outra dificuldade. Cria-se dificuldade. Então, isso daí é mais um documento que que deve ser buscado junto, mais uma dificuldade e mais uma despesa para o produtor rural. Muito bem. Crédito para sementes florestais, cobertura verde do solo, rações e medicamentos, comprados até 180 dias antes do empréstimo. Isso daí também é bom, vamos dizer, todo e qualquer produtor tem lá suas dificuldades e dentro de seus projetos, dentro do seu CAR, ele tem alguma recuperação de nascentes, alguma coisa. Então, ele pode financiar mudas e o mesmo projeto e o pagamento dessa função do replantio, né? Essa recuperação nas nascentes ou mesmo em APP,
Então, isso é um juro mais subsidiado, porque isso também não dá um retorno para o produtor, isso simplesmente é uma despesa. Então, o produtor deve pegar recursos mais brandos nos juros, em virtude de que está fazendo um bem para toda a humanidade, e principalmente para a atividade dele e para a fazenda dele. Muito bem, a gente segue analisando ainda as informações, as novidades do Plano Safra 25-26. No próximo bloco a gente vai falar sobre os programas especiais, Pronamp, o Renova Agro, PCA, o Moderagro, Ecoinvest. Vamos continuar analisando. Jossá, o que tem de novidade, né, um incentivo grande no Plano Safra desse ano é recursos dolarizados, né? Eles estão disponibilizando recursos em dólar. Isso é vantajoso ou é prejudicial para o produtor? Você só vai saber se foi vantajoso ou prejudicial na hora do pagamento, lá na frente. Porque se o dólar, você pegou um recurso com dólar a R$6, hoje está 5,50 e pouco. Foi muito vantajoso para quem pegou. Agora hoje você vai pegar 5,50. De repente aqui no dia você vai pagar 6. Aí o prejuízo é. Então, se você me pedir, será que é vantajoso ou não, isso daí precisa ter uma bola de cristal para saber se vai ser vantajoso ou não para o produtor. É a vida do produtor rural, né? Não tem jeito. Mas é isso aí. Segura, você que está nos assistindo, o intervalo é rápido, a gente volta já. O Agrodebate está de volta nessa terça-feira, dia 1º de julho, mais um mês que começa. Esse ano está passando rápido, hein? Manda tua mensagem, olha aí o WhatsApp aparecendo na tela, escaneia o QR Code que está aparecendo aí e manda sua mensagem. A gente está falando e volta a falar sobre o Plano Safra 25-26, foram anunciados ontem e hoje os novos valores a serem disponibilizados nessa nova temporada para a agricultura familiar e também para a agricultura empresarial. E a gente está analisando junto com o seu Bianco, que volta aqui comigo, né, seu Bianco, para a gente falar sobre esse Plano Safra. Tem novidades, tem algumas informações também muito relevantes a serem analisadas. Mas vamos lá, vamos falar de Pronamp, né? A linha para médios produtores rurais agora tem um teto de renda de 3,5 milhões, antes era 3 milhões, juros de 10% em custeio. Isso é bom. É bom, José, aumentou um pouquinho o limite, né? Todo ano você tem que aumentar um pouco o limite. Por quê? A classificação, senão dentro de pouco tempo, você é um médio produtor, você passa a não se enquadrar mais dentro desses valores para você pegar os recursos. Então, é normal, mas você veja bem, era 3 milhões e passou para 3 milhões e meio, né? Isso dá uma variável de quanto? De 15% a 20%, né? Um pouquinho mais de 15%. Por que o Plano Safra aumentou só 1,5%? Então, veja como não tem o mesmo peso e mesma medida para todas as atividades. Seu Bianco, eu estava pensando também, a gente vinha falando, né, no bloco anterior a gente falou, e nesse intervalo eu estava também pensando, no bloco anterior a gente falou da armazenagem, mas o custeio também está sendo um grande problema para o produtor rural. Tem muito produtor rural que está endividado, porque as contas não estão fáceis de serem fechadas. Muitas vezes, uma vez ou outra pode ter algum problema ali, um ou outro, mas tá difícil de fechar a conta para o produtor rural, porque as coisas, a inflação é o que está piorando tudo, está deixando os preços lá em cima. Ele não tá dando jeito de fechar essa conta aí. Exatamente, Jossá. O produtor tem a cada vez mais a inflação corroendo o seu produto, cada vez mais dificuldades para o produtor.
Tanto é que os custos se elevam a cada pouco. Agora você vê uma guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. O que é que tem a ver com o Brasil ou com o produtor rural? Não teria nada a ver. Porém, o produtor rural vai sofrer com isso, porque o Irã é quem nos vende a maior parte do nitrogênio para a nossa lavoura. E aí, com essa dificuldade, essa guerra, eles têm mais dificuldade na entrega desses produtos. Isso faz com que seja o quê? O frete custado mais caro, os navios que saem do Irã têm muito, como que eu vou dizer, tem um perigo excedente que pode afundar o navio, que pode bombardear um navio. Então, o seguro vai para as nuvens. Então, isso tudo reverte no quê? No custo para o produtor rural. A advogada que defende muito o agronegócio, Rebeca Youssef, já participou conosco por aqui já. Ela fez até uma espécie de uma crítica no Instagram dela. Ela fala assim: na onda do sustentável, o Plano Safra 25-26 traz definições mais claras de aplicação de benefícios. Ela disse assim: eu tenho 2 apostas que não são surpresas. 1. Maior restrição de liberação de recursos para áreas e produtores com passivos ambientais. E 2, o desconto de juros para imóveis com CAR validado, com dispensa de IPRA. Essa restrição da liberação de recursos, que é o número 1 que ela disse aqui, para produtores com passivos ambientais, também é algo que for mais restrito também, né? Que pode estar atrelado ao CPF. Inclusive, já tem sido executado isso já. Às vezes é uma pequena área do produtor que está atrelada ao CNPJ dele, mas não é daquela propriedade e que acaba afetando. Daí o produtor faz o quê? Ele não tem acesso a linhas de financiamento do Plano Safra, seu Bianco? Jussan, esse é o modus operandi que o governo faz para, vamos dizer, o que o mercado tem medo é que não tenha os recursos necessários. E daí, quando não tem o recurso, ele cria dificuldades. E essa é uma das dificuldades que o governo quase sempre cria. Vamos dar um exemplo aí. Um produtor que tem 1.000 hectares de área. O vizinho dele lá, ou na mata, ou na reserva, pegou fogo por ser um fogo acidental. Lá numa faixinha da área dele, em 1 hectare, existe então um passivo ambiental que foi um fogo que adentrou dentro da fazenda dele em 1 hectare, lá no cantinho. O que é que daí o governo, quando falta dinheiro para ele emprestar, o que ele faz? Não, esse 1 hectare inviabiliza toda a tua fazenda, inviabiliza todo o teu CPF e teu CNPJ, que você planta lá na outra fazenda, lá no outro canto, que nunca teve problema nenhum. Aí ele cria essas dificuldades. Com o que? Dizendo que, arrumando um culpado, que o culpado não é ele que não tem o dinheiro para te emprestar, que ele disse que ia emprestar. Ele não tem mais esse recurso, daí ele cria uma dificuldade e joga a culpa em quem? Em você mesmo, produtor rural. Esses são os modos operantes que o governo quase sempre faz. Então tem uma dificuldade muito grande, o produtor, infelizmente, sempre é o penalizado. Certo. Então a gente continua analisando essas informações, as novas informações que são desdobradas a partir dessa informação do Plano Safra, que vai disponibilizar aí um dinheiro que não é dado para o produtor rural, é emprestado a juros, que o produtor vai devolver para que possa haver um estímulo. Para finalizar, seu Bianco, se encaminhando pelo menos para finalizar esse assunto, o senhor acha que de fato pode haver um estímulo, ou a situação que a gente vê hoje de produtores rurais endividados, grande quantidade de RJs, o que é que a gente deve, na sua opinião, enxergar para esse próximo ano, né? Essa próxima temporada, agora 25-26, que começa hoje? O que o produtor rural vai fazer? Quais são as manobras que o produtor rural endividado deve fazer para que ele consiga continuar seguindo, né? O produtor rural sempre tem esse sonho de que esse ano melhora. Na colheita do ano que vem a gente vai se dar bem. Então é dado mais um fôlego para a maioria dos produtores rurais para que ele não
vá para uma RJ, para uma recuperação judicial, ou não peça sua falência ou sua concordata, e aí é dado mais um ano a ele. O que é que resulta isso para o produtor ou para o governo? Para o governo é excelente, porque ele tem uma produção daqueles tantos milhares de hectares ou até mais, e aí ele divulga. A safra desse ano foi maior ainda, mas ele não sabe que o produtor rural ele está quase morrendo e o lucro do produtor rural é quase zero. Então, isso que deveria ser muito bem planejado e que o governo disponibilizasse de mais recursos para que o produtor rural ganhasse realmente os seus dividendos. Tá certo. A gente continua falando ainda sobre esse assunto, em breve a gente vai voltar também a falar com um especialista também, né, na área financeira, para que a gente entenda também como é que funciona a liberação desses valores, entender mais informações que giram em torno do Plano Safra, o acesso desse dinheiro por parte do produtor rural, como é que deve ser essa próxima temporada. Continuamos o programa, seu Bianco. Vamos mudar de assunto? Ora. Vamos falar então do governo do estado de Mato Grosso agora. A gente fala de uma medida que ela... no começo do programa eu falei assim, né? Que hoje nós discutiríamos duas informações importantes para o produtor rural. Uma delas já era muito esperada, que era o Plano Safra 2025-26 e que todos os anos espera-se por isso. Agora, uma notícia que sai hoje é uma notícia que ela é importante para o produtor rural mato-grossense e ela está atrelada, muito ligada às informações que a gente acabou de falar. Plano Safra e a dificuldade dos produtores em pagar suas contas devido às taxas de juros, inflação e etc. Diante desse cenário, seu Bianco, no estado de Mato Grosso existe uma taxação chamada FETAB, que é cobrada de produtores mato-grossenses e que o senhor vai saber explicar para a gente muito melhor do que se trata esse fundo estadual aí de transporte e habitação. Mas a notícia, seu Bianco, é que diante desse cenário de dificuldades aí, custos de produção altos, dificuldades mercadológicas, taxas de juros com patamares aí, segundo inclusive a associação AproSoja, em patamares proibitivos, inclusive, né, taxas de juros em patamares proibitivos, a associação AproSoja tem recebido constantes reclamações dos produtores em relação aos aumentos, inclusive, do FETAB, que são decorrentes da vinculação ao índice inflacionário. Por isso, a entidade buscou junto ao governo do estado e conseguiu medidas que atenuem esse impacto sobre a rentabilidade do produtor rural e conseguiu garantir que não houvesse mais o aumento do FETAB, pelo menos nesse ano de 2025, para dar um alívio para o produtor rural mato-grossense. Quem se pronunciou sobre esse assunto, antes do senhor falar, seu Bianco, é o Lucas Costa Berber, que é o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado de Mato Grosso, deu a sua opinião comemorando, claro, mais uma vitória da associação. Vamos ver aí o que é que o Lucas falou. Atendendo um pedido da AproSoja Mato Grosso, já no final de 2023 nós havíamos enviado um ofício ao governo pedindo congelamento do reajuste do FETAB. E durante quase 2 anos viemos conversando e negociando, justamente porque o preço das commodities recuaram nesses 2 últimos anos e hoje a renda do produtor está abaixo dos custos, ou seja, o produtor está trabalhando no prejuízo, a sua grande maioria no estado, principalmente quem paga arrendamento. Então foi uma grande vitória, o governador atendeu esse pedido da AproSoja, né? Hoje cedo ele me mandou uma mensagem falando que enviaria um projeto de lei para a Assembleia Legislativa fazendo esse congelamento, já que o FETAB é reajustado a cada 6 meses, corrigido da inflação. E
nós tivemos uma queda no preço das commodities, então nada mais do que justo, nesse período de crise, conseguir manter estável esse preço até que nós tenhamos aí uma melhora para o nosso setor. Então a ProSoja Mato Grosso segue trabalhando, nós agradecemos ao governador, Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, Chuchu Dalmolin e outros deputados que já vinham também com o trabalho nesse movimento. E agora esperamos, no envio desse projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que os nossos deputados atendam esse pedido do setor e atendam também nessa proatividade do governador, congelando esse reajuste do FETAB. Bom, seu Bianco, então o que a gente percebe aí é que por parte do governo já existe um acordo firmado, Foi feito um acordo entre os dois. O que falta é a Assembleia Legislativa, que por se tratar do estado de Mato Grosso, a bancada tem maioria favorável, mas claro que ainda não é uma certeza. Mas como que isso deve beneficiar o produtor? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o FETAB e como que esse congelamento, se de fato acontecer, pode colaborar para as contas do produtor rural. Vai ajudar, sendo menos prejuízo para o produtor. Se você me der um tempinho, vamos saber o que é o FETAB. O FETAB é um fundo de transporte e habitação que o governo exclusivo do Mato Grosso criou. Em cima de quais produtos? Principalmente da venda de soja, da venda de milho, algodão, bois e diesel. Esses são principalmente os 5 mais arrecadadores, itens de mais arrecadação do FETAB. Esse dinheiro, cada vez que você vende uma saca de soja, recolhe-se lá um percentual, tanto por cento da UPF. O que é UPF? Unidade Padrão Fiscal do Estado do Mato Grosso. É um valor lá, como se fosse o dólar. Essa UPF, a cada 6 meses, ela muda conforme tem a inflação. Então, agora ela iria mudar em 2,5%, mais ou menos. O que ocorreu principalmente para o produtor rural? Ele vendia soja até 150, 160, 170 reais, e daí ele tinha o valor do FETAB, era R$ 2,50, vamos dizer, arredondando, certo? E daí ele vendia soja a 150. A soja baixou para 100 reais, ele continuou pagando esse 2,50 e agora iria aumentar mais uns 2,5%. Em cima desse FETAB que iria para 2,70, alguma coisa assim. Então o governador, a ProSoja, os produtores reclamaram muito. E o governador foi consciente que se o produto está baixando e a taxa está aumentando, iria prejudicar muito o produtor rural. E o governo do estado do Mato Grosso arrecadou muito dinheiro, tanto é que ele está dando retorno para a população, em asfalto para todas as regiões, beneficiando muito a região com asfalto. Porém, quem teria que pagar o asfalto, ou todo e qualquer asfalto, é a população em toda a população, e não só o produtor rural. E o produtor rural ele é penalizado 2 vezes, porque ele é taxado em cima do óleo diesel. Quando ele compra o óleo diesel, ele paga lá um tal de FETAB, um percentual em cima disso. Quando ele usa para o óleo diesel, que ele vai fazer o plantio dele, que ele vai produzir a soja, e daí quando ele vende a soja, ele tem que pagar mais a taxa de novo. Então existe uma duplicidade de custos em cima para o produtor rural. Então nessa condição, o governador foi consciente, vamos segurar pelo menos para mais 6 meses, algo assim, e que não se mude essa taxação para que não seja, porque agora, esses dias a soja até no Mato Grosso estava R$ 130, agora acho que está 108, 109. Imagina no mês que vem você está vendendo soja a 107 e pagando, ao invés de pagar 2,30, que é o FETAB, iria pagar 2,40, aumentaria 10 centavos no seu custo a mais. E baixou R$10 em saca de soja. Isso foi, a ProSoja é fantástica, nessas condições de ir, ser interlocutora, conversar com o governador, com deputados, e vai da sensibilidade e do entendimento deles verem também que o setor do agro está atravessando dificuldades.
Muito bem. Então a gente espera que isso passe pela Assembleia. A gente já viu pelo depoimento do Lucas Weber que o Max tem apoio do Max Russo, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Então a gente já tem aí um parecer favorável, né? Mas é claro que depende de votação e estamos de olho. Voltamos a falar sobre esse assunto em breve e comemorar se der tudo certo, né, seu Biel? Posso acrescentar uns dados aqui que eu tenho? Eu fiz Por favor, deve. Que, a unidade padrão fiscal do Mato Grosso, hoje, ela é R$ 246,49. O soja, ele é taxado em 10% de cada unidade de padrão dessa. Então, hoje seria o quê? R$ 2,43, vamos dizer o quê? Seria é 24,34 a tonelada. Mas isso vai dar aí em torno aí de quase R$ 2 a saca. Então a soja é taxada em 10%, o gado na arroba do boi é 11,5% dessa unidade padrão, o milho 6% e assim por diante. Cada um tem o percentual em cima dessa unidade padrão, conforme o gado é em arroba, o diesel é em litros, a soja é na saca de soja. Mas isso só para você ver. Se o governo, como tem a lei fala que a cada 6 meses eles têm o direito de corrigir essa unidade padrão, que é 246,49, iria subir uns 2,5% agora. 2,5% iria dar mais uns R$ 4, R$ 5. Então iria para 248. São cálculos que têm que ser feitos, porque se não for feito... Todo negócio tem que ser assim, né, seu Bianco? Porque se não calcular, não colocar na ponta do lápis... E é por isso que muitas vezes o produtor reivindica. Inclusive, me fez até lembrar que agora sexta-feira, tem novo tratoraço lá no Rio Grande do Sul, ou nós indo lá para o Rio Grande do Sul. Mas é para lembrar que o produtor rural está de olho nos gastos, ele sabe que não tem mais jeito. E para o produtor gaúcho está escancarado o problema lá, né? A gente tem visto que ele tem perdido de fato, mas muitas vezes o produtor rural, seja de onde for, ou empresário, quem for aí, se não olhar taxas, tudo que está pagando, daqui a pouco ele está pagando para trabalhar, correto? Então, e aí isso não coloca a comida na mesa. Então, esses cálculos eles têm que sempre ser feitos. Eles têm que ser feitos esses cálculos, eles têm que mostrar para quem você está tendo prejuízo, que no caso aí foi o governo e os deputados, e esses que têm a caneta na mão têm que ter a sensibilidade de falar que estão corretos e que não precisa se arrecadar muito mais do que já se arrecada. Muito bem, a gente faz o nosso último intervalo comercial de hoje, que vai ser muito rápido, e na volta a gente vai falar sobre o milho, né, que está em plena, boa parte do Brasil aí, está em plena colheita, produtores colhendo, tem números já de área colhida pelo Brasil afora, a área colhida no Brasil é de 20% dessa segunda safra do milho. Vamos falar dos números de Mato Grosso também, que está um pouquinho mais alto que isso, porém desacelerado em relação ao ano passado. O intervalo é rápido, a gente volta já. O Agrodebate desta terça-feira, dia 1º de julho, está de volta. Mês 7, hein? Já passamos na metade do ano, hein? E aí? Tá mais perto... Tá naqueles dias, né? Pra gente ficar bem no meio do ano, né? Estamos quase perto aí. Já foi meio ano já, nem vi. Manda só mensagem aqui no WhatsApp, viu? Vamos falar agora da área colhida do milho na segunda safra, né? A gente tem números aí que mostram
que a área colhida no Brasil ela é de 20% e no Mato Grosso a área colhida na segunda safra do milho já é 27%, arredondando. São 26,99% da área cultivada. Teve um avanço semanal de 12,91 pontos percentuais, segundo as informações da sexta-feira passada do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que relata também o início dos trabalhos com algodão. A colheita do milho, ela segue um pouco atrasada em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje, portanto, a gente tem aí 26,99%, vamos arredondar para 27%, e no ano passado, nesse mesmo período, 62,40%, por causa do plantio tardio, que a gente acompanhou aqui no programa também, tempo mais chuvoso, segundo os dados do IMEA também. Bom, em relação à média histórica de 5 anos, a diferença é menor, 43,92%. Vamos falar com o seu Bianco, que é especialista em negócios e colabora diariamente aqui com a sua opinião valiosa por aqui. Seu Bianco, esse atraso, na sua opinião, ele pode gerar algum tipo de problema? Vamos ver se ele me ouviu. O senhor me ouviu? Esse atraso, na sua opinião, pode gerar algum tipo de problema para o produtor rural ou não? José, vamos analisar por região. Vamos dizer, a região sul, por que é que está em atraso? Porque está chovendo muito e agora geada também, Esses são os dois problemas maiores e agravantes lá. Se essa chuva e esse frio, essa geada continuarem, automaticamente irá se perder, iremos perder bastante produtividade, Porque ele não se colhendo no momento certo, ele apodrece, ele tem muito problema, certo? Já o Centro-Oeste não tem dificuldade, a colheita está atrasada em virtude de que o plantio também foi um pouquinho mais tarde. Agora já estamos chegando nos dias de que todos esses milhos estarão na fase de colheita. E o Centro-Oeste, nessa época, ele não tem chuva, ele não tem muita dificuldade. Então, a colheita, quando se iniciar, principalmente no Centro-Oeste, vai ser muito mais rápida do que anos anteriores. E também não tem muita dificuldade de umidade, Hoje, por exemplo, alguns produtores do Centro-Oeste, eles apressaram as suas colheitas em virtude da grande demanda que tem nas indústrias de milho, de consumo de milho do etanol. Então, em virtude dessa grande procura e que todo mundo acreditava e está acontecendo que os preços iriam baixar, os produtores rurais eles aceleraram a colheita e a venda e a entrega que pudesse fazer o quê? Ter um ganho de preço melhor. E agora, então, entra na normalidade, vai se colher no ritmo até mais acelerado do que anos anteriores, mas dentro de 15, 20 dias o Centro-Oeste estará todo na média, pelo menos média histórica de todos os anos. Agora, o sul do país, aí depende-se do clima, para a gente saber o que é que tem, o que é que vai dar o milho e se causará prejuízo aos produtores rurais. E é necessária essa análise por região justamente por conta da demanda, Porque, segundo, eu falo isso por causa de dados do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que disse que o atraso na colheita da segunda safra do milho vem limitando o movimento de queda nos preços do cereal em algumas praças. Vamos lá. Segundo o Centro de Pesquisa, as cotações seguem pressionadas pela perspectiva de oferta elevada e pelas desvalorizações externas. Em regiões consumidoras, como paulistas, por exemplo, os valores chegaram a reagir, influenciados pela demanda acima da oferta de milho padronizado. Eles ressaltam ainda que as recentes chuvas têm limitado a disponibilidade do milho. Até dia 21 de junho, a colheita da segunda safra somava 10,3% da área nacional, um avanço de 6,4 pontos percentuais. E mesmo assim o valor está bem abaixo dos 28% no mesmo período do ano passado e dos 17,5%
na média dos últimos 5 anos, conforme o Conab. Por isso que você falou, depende muito da região. Você pega São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pega esses estados, se está tendo agora muita chuva, nesses últimos dias muita chuva, e lá as terras são muito argilosas. Se choveu hoje, você não entra com máquina para colher amanhã cedo. Aí você leva principalmente 2 ou 3 dias para você poder entrar e colher. Então depende-se muito do tempo. E como a gente falou, o Centro-Oeste já é diferenciado. E a gente tem falado muito, seu Bianco, o senhor é um grande valorizador, inclusive, do etanol de milho, o senhor mencionou aí agora. O milho ele tem sido utilizado muito também para a geração desse etanol, que é mais sustentável do que outros, né, que são de origem fóssil. E tem informações, inclusive, que mostram que essa bioenergia, que não é somente o etanol de milho, mas outros tipos de energia, mas o etanol de milho também se trata disso, que seja com geração de eletricidade a partir de matérias-primas agropecuárias, via biocombustíveis, que substituem os combustíveis fósseis, que são 10%, né, representava menos de 10% de toda a energia produtiva do Brasil, hoje representa 30% de toda a oferta nacional, entre 2020 e 2023, segundo a FGV. Esse aumento da participação da bioenergia reflete o crescimento da frota de combustíveis flex, do incentivo à sustentabilidade. A gente está falando de sustentabilidade, falando de biodiesel, né, de biocombustível. Exatamente. Eu acho que nós teríamos que mudar a teoria quando a gente for falar do etanol de milho, principalmente. Esse etanol também ele está indo, ou do biodiesel, né? Nós temos que falar que é o bioverde, que é o diesel verde, que é tanto que o mundo busca isso. E, infelizmente, nós mesmos brasileiros não valorizamos isso. Nós temos, principalmente o etanol, nós estamos jogando na atmosfera muito menos dióxido de carbono. E aí, quando você vai na bomba, nós mesmos, quando você vai na bomba de combustível, você olha lá, eu acho que não faz muita diferença, 0,01 centavo, 2, 3 centavos, eu vou abastecer com álcool ou com gasolina. Aí que a gente tem que vestir a camisa verde e amarela, da gente ser brasileiro, da gente defender que estamos um combustível, não combustível fóssil, e sim um combustível renovável, que estamos dando empregos e renda para o produtor rural, estamos beneficiando toda a comunidade mundial, estamos poluindo menos o mundo, estamos com... esse etanol nosso tem uma combustão fantástica, muito mais uma combustão muito melhorada a cada ano. Então a cada ano ele ganha potência em cima da gasolina. Esses valores é que nós como brasileiros deveremos defender, José. Esse para mim é o verdadeiro patriotismo, a gente incentivar as nossas práticas. O brasileiro, inclusive eu fiz uma publicação, um assunto que não tem nada a ver aqui com o programa, mas não dá para fazer um link com o programa assim. Uma notícia que tomou noticiário nacional e internacional da moça lá na Indonésia, caiu no vulcão e etc. Poxa, a gente tem tantas belezas no nosso Brasil, vamos incentivar a exploração do turismo no Brasil, a gente não precisa ir para fora. Claro que quem quiser vai, viaja e etc. Mas a gente vê assim das pessoas, eu quero viajar. Para eu ter sucesso na minha vida, eu tenho que postar no meu Instagram uma viagem para fora do Brasil. Senão eu não tive sucesso na vida. Eu acho que se a gente explorar o nosso Brasilzão, a gente ganha muito mais, todo brasileiro está ganhando. E principalmente ir para países ou visitar, às vezes até visitar praias em outros países. Pelo amor de Deus, o Brasil tem 8.500 quilômetros de praia aí para tudo que é lado do Rio Grande do Sul, até o Maranhão,
Rapaz, tem praia para tudo que é gosto, e comida boa, e barata, e simples. Ah, não, eu vou viajar para os Estados Unidos, e aí eu vou pagar em dólar 10 vezes mais caro que o Brasil, e não tem as belezas que nós temos aqui. Eu já falei, seu Bianco, é pela foto no Instagram, tem que postar foto fora do país, senão a pessoa não deu certo na vida. Vamos incentivar o Brasil, vamos ser patriota desse jeito. Seu Bianco, o programa acabou. Obrigado por hoje mais uma vez. Beleza, obrigado, Jossan, obrigado a todos que nos assistiram. Hoje foi rapidinho. Desculpa aí pelas interferências das chamadas do telefone. Vamos resolver, a gente está vendo, o Paulo vai falar com o senhor aí, nós vamos tentar resolver esse problema aí. Mas tá tudo certo, o que vale são as suas informações valiosíssimas, que deu para entender muito bem. Valeu! Até amanhã, né, então. Valeu. Até amanhã, obrigado, tudo de bom. Isso aí, a você telespectador, obrigado também pela sua companhia. Ó, o WhatsApp aqui. Vamos, a partir de amanhã, divulgar também o grupo no WhatsApp, né? Tchau, boa noite, até amanhã.